ao tempo, dá rumo ao curso da nossa história. Sou eu quem fio, sou eu quem tramo, mas quem me tece é a vida, quem me leva é o tempo, quem me tece é a vida. Eu acho que se pode falar que existe um movimento de arte e educação no Brasil. Aí a gente começou esse movimento, que eu comecei aqui, depois eu fui para a Escola de Arte do Augusto, no Rio, tive contato com o pessoal que fazia arte, que era Faiva Ostrover, que era o Pedro, que era o William Kruger, que era, sabe, a Cecília Conde, era o povo que fazia arte. Pretendo fazer também uma grande homenagem ao Augusto Rodrigues, que eu acho que ele foi a grande figura do movimento. Esses dois aqui são dois argentinos que fazem bonecos. Aí o Augusto se derramou. Ele gostava de latino-americanos e de argentinos. E bonecos, era, desde essa história com o Javier, era o que mais ele queria ter boneco na escolinha. Que Augusto gostava muito de dizer, né, que o trabalho de educação pela arte era um pressuposto pela paz. E todos os alunos dos cursos e estagiários, porque vinha muita gente da Bahia, através do Anísio Teixeira, das escolas parque, para estagiar na escolinha. Vinha gente da escolinha de arte do Paraguai, que o Geldi tinha criado a escolinha de arte, não sei o que mais. E vai por aí. Então tinha uma mesa enorme, e nessa mesa às vezes era fácil de encontrar o Anísio Teixeira, era fácil de encontrar o Darcy Ribeiro, era fácil de encontrar Heitor dos Prazeres, era fácil de encontrar que mais? Um monte de gente. Tinha época que o Rio Grande do Sul chegou a ter mais de 20 escolinhas de arte. Quer dizer, que se passou no Brasil, Santa Catarina, Paraná, Recife. Meu primeiro curso foi em Recife. Ana May foi minha aluna nesse curso. Em Recife, do CIAI, que era a escolinha de arte, reunindo todo mundo. E esse curso, como eles trabalhavam com as artistas, não pedia a escolaridade, para pessoas interessadas em arte. Então você tinha gente, desde estudiosos de universidade, como pessoas que praticavam, artistas plásticos, de teatro, de música, que iam fazer esse curso. Então era marcado, era um curso de 4 meses intensivo, que vale mais de qualquer curso de licenciatura. E é um grupo de pessoas que tinha saído daquele núcleo que era a Escolinha de Arte do Brasil, que levava uma base comum, filosófica já, pedagógica e marcada por experiências artísticas. A gente sabia que o sujeito tem necessidade de criar. O sujeito tem necessidade da beleza. Todo sujeito tem vontade disso. Então a arte da educação naquele tempo para nós era criar um espaço para o sujeito, né, estender a intuição poética que ele tinha do mundo. A arte da educação nos dava uma coragem de assumir qualquer situação que estávamos lidando com a expressão do ser humano. Quer dizer, havia uma disponibilidade por esse movimento. A arte e a educação marca. A educação desvinculada da arte não marca. Ela não dá um insight. Entende? É muito difícil. A arte, ela permite você estar aberto para outras formas de pensar e de sentir. Você trabalha com a inteligência sensível. Isso é fundamental na educação. E com a cultura, outra coisa fundamental da educação. A arte não, a arte é feita de falta. E é tão interessante essa falta que a arte tem. Arte, né, é aquilo que você não dá conta de ver sozinho. A beleza te leva a uma solidão profunda, que você só encara quando você traz alguém para ver com você. Você está lá no Museu do Prado, sozinho em Madrid,
Você de repente você encontra um quadro na frente, uma escultura do Adriano, você olha e fala assim, mas fulano aqui devia ver isso. Aí você vai lá e olha. Porque o ser humano é criativo, o ser humano tem condições de se expressar em linguagens não verbais, em outra forma de linguagem. Mas que diabo faz a arte dentro da educação? Né? Eu acho que essa linha central, né, que talvez tenha que embasar todo o movimento de arte, um pretenso movimento da educação, ou pelo menos está na cabeça de todos os artistas. Por que a arte é importante na educação? A arte é essa função que a arte tem. Né? A função da arte é muito movedora. Tem essa função tão brilhante, essa função tão humana, essa função tão fantástica que a arte tem, de trabalhar com a condição humana, com a fantasia, trabalhar com a falta. A arte é necessária na educação. A educação como prática de liberdade, como prática de descoberta do mundo, né, de construir um significado para o mundo. E aí como que a arte pode contribuir para isso, né, para você criar um sentido, e esse sentido que você cria, você está dentro de uma sociedade, né, como é que através da arte você toma consciência do mundo de um jeito não lógico, conceitual, você, né, com essas duas coisas se completam. Um professor de artes, ele precisa estar antenado com tudo que está acontecendo no seu tempo, com tudo, né? Mas assim, com o que ele pode, né, com a contemporaneidade, com a história, né, com os referenciais históricos. No caso da FAEB, era, na verdade, assim, ó, a ideia de buscar aquele professor que estava lá isolado para que ele participasse desse movimento de discussão, basicamente discussão conceitual sobre ensino da arte e discussão política. E essa tem sido a trajetória da FAEB todo o tempo. E essa atuação que nós passamos a ter, havia uma preocupação muito grande em relação à criação da FAEB, que era o não elitismo, que era exatamente o contrário, que era que todo professor, por mais distante, com menos condições físicas e financeiras de participar dos grandes momentos, tivesse acesso a isso e tivesse retorno. Então a ideia era democratizar a informação, democratizar o acesso. E isso, paralelamente à discussão conceitual do que é o ensino de arte. Não podemos educar na realidade com uma riqueza maior de procedimentos, com ideais, com perspectivas mais amplas, se não tivermos o recurso da experiência artística, vamos dizer, se não tivermos a capacidade de ampliar a mente criadora do homem. Eu assisti uma vez a Regina Machado, que se declara contadora de histórias, né? A Regina fazendo uma metáfora deste movimento de ensino de arte e dizendo: Noêmia Varela são as raízes da arte e educação no Brasil. Ana Meia é o tronco, é um tronco forte, vigoroso. E nós somos os galhos e as folhas. E realmente assim, ó, é preciso essas folhas para oxigenar toda essa estrutura. Mas a estrutura está aí montada, né? E eu acho que cada vez mais a gente conhece isso. E Laís é quem permeia por todos esses galhos, porque ela tem uma tendência para o trabalho em comunidade que é essencial dentro do ensino de arte. Então a Ana Meia reflete, produz com um vigor incrível. E Laís faz essa relação, né, com as comunidades, que é muito interessante. Dali para frente, nós nos unimos enquanto professores, né, lutando para a questão da educação artística, que naquela época estava com todas as dificuldades que a gente conhece, das necessidades de mudança. E a partir daí fui me empenhando cada vez mais na associação, fui presidente durante 4 anos, e que foi na época em que a FAEB foi criada também. A gente já tinha uma luta política forte, porque se a gente vê, você começa mudando os professores, informação, aí você percebe que não adianta você fazer a formação dos professores, você precisa lutar politicamente por uma formação e por espaços de trabalho mais adequados ao que se espera do ensino.
E aí eu comecei a trabalhar também, então, da FAEB, né? Entramos a FAEB, primeiro, foi uma coisa muito bonita, orgulhosa de poder contar, numa reunião, a gente tinha na Sobrearte, que a Sobrearte era a Sociedade, né, Brasileira de Arte, naquele tempo ela era presidida pela FAEB. E a FAEB estava nessa reunião em Brasília e a gente teve uma discussão assim, muito madura, no sentido de que ela entendeu que não era contra ela que a gente estava se colocando, mas a necessidade de uma comissão pró-federação. E aí, em Salvador, deve ter sido 85, 86, houve um grande encontro em Salvador, que era o segundo simpósio internacional do ensino da arte e educação. E Ana May tinha feito o primeiro em São Paulo e o segundo foi em Salvador. E ali se decidiu organizar o que seria um pró-núcleo para a fundação da FAEB. Esse pró-núcleo se organizou em forma de mandala. O que era tal mandala? Era basicamente o e-mail de hoje, só que era por correio. Então a gente tinha um grupo e alguém escrevia alguma ideia, escrevia uma carta e fazia cópia e mandava para todos os membros do grupo. E quem quisesse respondia, mas respondia a todos os membros. E assim, de 86 a 87, este grupo pró-federação trabalhou dessa forma. E aí nós chegamos com um projeto elaborado de FAEB no primeiro FLAAC, que é o primeiro Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, em Brasília, organizado pela Laís Aderne, que então era secretária de Cultura do Distrito Federal. E aí então foi realmente votada em assembleia e criada a FAEB e a sua primeira diretoria foi eleita. Então, por um ano, para então organizar os estatutos. E aí essa primeira diretoria ficou Laís Aderne de presidente, fiquei eu de vice-presidente e a Miriam Celeste Martins pela ESP como secretaria executiva. E aí se formou então essa diretoria provisória, daí um ano aconteceu o primeiro congresso da FAEB, que foi em Taguatinga, uma cidade satélite de Brasília, organizado pela Laís, que era presidente. E ali, então, foi eleita a diretoria, primeira diretoria, que eles reconduziram. Então, ficou primeira diretoria Laís, presidente, eu de vice, a Miriam Celeste, de secretaria executiva. E a secretaria de São Paulo, a ideia de ter em lugares diferentes, e a gente criou boletins, fez os primeiros congressos, com pouca gente, com dificuldade, a gente tentava fazer junto com uma outra associação. Em cada lugar, este movimento se organizando em torno de algum elemento, de alguma pessoa, de algum local. Então, em alguns locais foi em torno de museus, em alguns locais foi em torno da universidade, muitos locais às vezes era uma escola mais forte, onde havia um movimento já de professores que trabalhavam com arte. E assim, esse movimento realmente foi de base, criado de base. E aí surgiram as associações. A primeira foi a ESP, São Paulo, a segunda foi a ANARTE, com Laís Aderne fazendo a primeira associação regional, porque não tinha ainda força os estados do Nordeste para se organizarem cada um numa associação, então se fundou a ANARTE. E a terceira foi a AGA, no Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha de Arte e Educação, que se criou, ao contrário das outras que iniciaram nas capitais, a AGA iniciou em cidades do interior. Foram Bagé, Santa Maria, Rio Grande. Antes de ter em Porto Alegre, esses núcleos já estavam acontecendo em cidades do interior. Então, isso é a demonstração clara, né, de que era a necessidade das pessoas de se reunirem, de discutir. E aí a gente organizou, nessa altura, o terceiro congresso. O terceiro congresso foi em São Paulo, o quarto congresso foi em Porto Alegre, e a gente tinha um objetivo assim, tornar a FAEB conhecida, dar visibilidade à FAEB. E a gente organizou um mega congresso, com 1.200 participantes, com 13 convidados estrangeiros,
com muitas comunicações, muitas mesas, muitos trabalhos. E foi realmente assim, ó, um evento que marcou. A partir daí, o 4º Congresso foi em Belém do Pará, e a gente sempre buscou isso, que sempre as regiões fossem contempladas. É claro, o Congresso é uma coisa difícil, né? Tem que ser bancada por alguém. Os encontros, para mim, eles são muito importantes, eles passaram a ser muito importantes, porque é um momento onde a gente se antena com tudo que está acontecendo no Brasil, a gente tem contato com as pesquisas dos pesquisadores, com as experiências de quem está experimentando, né? Então eu acho que é um momento muito rico de troca e que dá como que uma sintonia com o momento político, com o momento cultural, com o momento ético, com tudo com o que a gente está vivendo. E na verdade, assim, na minha opinião, é o Congresso que tem mantido a FAEB viva. No momento em que não houver este Congresso, que as pessoas se congregam, que as pessoas se encontram, que se discute, que se troca experiência, a FAEB não terá condições de sobrevivência. Acho que por isso eu sou uma das grandes batalhadoras de que faça-se o Congresso e que esse Congresso aconteça uma vez por ano. Eu gosto de participar dos encontros para me sentir antenada e em sintonia, digamos assim, com tudo isso que... com esse movimento de ensino de artes, né? De arte e educação. Porque, por mais difícil que seja, eu acho que é o Congresso que mantém a FAEB em seus rumos. Roda a roca do destino, desfia e via a trama da vida, traça e mede, precisa o tempo, dar rumo ao curso da nossa história. Sou eu quem fio, sou eu quem tramo, mas quem me tece é a vida, quem me leva é